Agora é play, hein? A dica é, agora é play. Se você for fazer dessa forma, Vocês acharam? um action no vídeo pra ficar... Depois vocês podem acessar o aplicativo da CodeCom. Quem aqui ainda não baixou o aplicativo? Vocês podem baixar, aí vocês podem avaliar a palestra do Matheus depois, tá bom? Então tá. Cara, eu vou inventar um termo agora, eu vou chamar o meu xará da programação agora. É que eu não me chamo Pedro, mas eu trabalho com mobile também. Então, Boa. então agora a gente vai assistir, participar a palestra do Pedro. Pedro, chega aí, cara. Uhul! Manda ver. Boa, bora lá. Bom, queria... Parabéns. Salva de palmas aqui pro nosso amigo William aqui de novo. Baita apresentação aí. Falando aí de mercado internacional. Tava brincando ali com os meninos. Falei, deve ter sido difícil pra você arrumar essa namorada aí, hein, irmão? Porque pra arrumar um trampo, velho... Falou não, e aí depois os caras mandou outra oferta. Falei, você não, velho, calma aí que eu quero mais um pouquinho de salário. Aí quando foi, você, pô, mas aí você vai monitorar a minha tela, eu não tô querendo não. Tá louco, velho. Eu falei pros meninos ali, eu tava com 3 trampos nessa altura. Beleza? Cadê o passadorzinho aqui, ó? Tá aqui o danado. Fala, turma. Então, boa noite pra vocês. Prometo que eu serei breve. Jucinei já conhece minha palestra ali, ó, 2h30. Brincadeira. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre mercado de mobile, ou mobile, depende do inglês que você está conversando. Quem que trabalha com apps? Deixa eu ver. Ó, mais ou menos? O que é mais ou menos? Boa. Bom, então para quem não me conhece... Ih, a internet ali deu ruim, hein? Tinha botado um QR Code ali. Vamos dar um refresh ali, rapidão. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Goiânia. Goiânia não é meu sobrenome. E aí, se vocês quiserem saber por que é Pedro Goiânia, nós vamos ter que tomar uma cervejinha aqui depois das palestras, trocar ideia. Beleza? Vamos ver se vai dar certo agora. Bota no full screen aí. Aê! E aquele QR Code ali, ó, pra vocês me adicionar no LinkedIn, beleza? E, bom, aí eu sou líder de comunidade também, conheci a CodeCom através da comunidade que eu tenho lá em Goiânia, que é o Reactivando. Essa comunidade, ela surgiu a partir do React Brasil. Quem conhece o React Brasil? Deixa eu ver. Levanta a mão. Boa. E aí a gente começou em 2017 essa comunidade, Jucinei, já tem 10 anos. E a gente era React Goiânia, depois a gente pivotou para o Reactivando. A gente não queria deixar, né, a originalidade do nosso nome, mas a gente queria deixar de ser uma comunidade só de tecnologia e nos tornamos ali uma comunidade de inovação e empreendedorismo. Então a gente fala de tech, mas a gente também fala de negócio, fala de startups. Já teve lá palestrando com a gente psicólogo, dentista, advogado, fundador de empresa, várias categorias aí, vários setores já tiveram lá conosco. Ano passado também eu fiz o exit da minha startup. Eu tinha um gateway de pagamento chamado PixAI, vendi essa startup por quase R$1 milhão. E aí agora eu comecei com um novo projeto aqui que eu estou chamando de engenharia inversa, que é onde eu ajudo ali pessoas como nosso amigo ali que voltou a estudar agora mobile, né? Ou mobile. Eu ajudo essas pessoas aí a se encontrarem nesses mercados aí de desenvolvimento de apps. Falo especificamente de React Native, mas eu abordo também arquitetura, engenharia de software e, naturalmente, falo ali sobre Android nativo, iOS nativo, Flutter. Agora a gente tem o Mauai aí, que é o antigo Xamarin. Falo sobre isso lá também. No final, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu estou desenvolvendo dentro desse meu projeto. Beleza? Bom, então, eu queria começar aqui, né, falando um pouquinho sobre o que um desenvolvedor mobile precisa saber de fato. Ele precisa saber exatamente a mesma coisa que um desenvolvedor back-end web e dados também precisa saber.
arquitetura. Então, pô, Flutter é melhor que React Native. Não, Native é melhor que essas porcaria tudo que vocês estão vendendo aí na internet. Depende. Depende do contexto que você está aplicado, depende do contexto de negócio que você está resolvendo problema. Tudo isso vai influenciar. E é muito importante que vocês saibam o quê? Os fundamentos das tecnologias que vocês estão trabalhando. Então é muito importante saber quais são as melhores práticas de cada uma das frentes que você vai trabalhar. Pô, vou trabalhar com Kotlin no Android. Cara, quais são as boas práticas? Vou trabalhar com Swift no iOS ou Objective-C no iOS. Ainda tem muito projeto legado que usa essa tecnologia. Então é muito importante você entender quais são essas arquiteturas, quais são as melhores práticas, as boas práticas. O William falou muito aqui sobre o que o mercado internacional cobra, e geralmente nas entrevistas que não são live code, né, que são as primeiras entrevistas ali, o pessoal vai bater muito em cima dessas boas práticas aqui, beleza? Então, deixei aqui, né, algumas notações aqui, mas no React Native vai ser muito utilizado ali o MVVM, o Clean Architecture. O Lucas trabalhou comigo em uma empresa lá do Texas, e aí eu batia muito, né, nessa tecla da gente ter um pouco mais de clean code, ter um pouco mais de arquitetura nos projetos. Lá era tudo meio toque de caixa, e aí a gente sofria muito quando tinha uma manutenção um pouco mais severa para fazer, ou atualização de pacotes, etc. A gente sofria bastante. No Android ali também você tem o Flow agora, que é uma arquitetura que tem sido muito utilizada no Android. Então vale muito a pena dar uma estudada nisso. E cara, no iOS ali, nunca vi nenhum projeto que não utilizasse o MVC, porque é a maneira que o próprio setup do Swift te oferece quando você começa um projeto do zero. E quando muito ali você vai ter o Viper ou o MVVM com VIP, que é o Clean Architecture também, beleza? Então é muito importante, né, o mínimo esperado de qualquer desenvolvedor mobile vai ser conhecer as nuances das tecnologias, independente se você vai trabalhar com uma ferramenta híbrida ou com a ferramenta nativa, beleza? Um outro ponto muito importante, o William bateu muito nessa tecla aqui de pipelines e você conectar os dados, não é muito diferente aqui no mobile, né? E é um ponto que é muito interessante discutir, fazer conexão na API, né, bater no endpoint, ou chamar o endpoint, é diferente de saber integrar. Então é muito importante você conhecer quais são os serviços que você vai consumir, como que esses serviços eles estão expostos, como que você vai fazer a tratativa desses dados do lado do mobile. Então, naturalmente, você vai precisar consumir mais de um serviço para você renderizar, de repente, uma tela. Então é muito importante você conhecer também o conceito aqui do Back-end for Front-end, que é o BFF. Quem já ouviu falar nesse termo? Boa. Quem usa no dia a dia aí um BFF? Legal, ajuda ou não ajuda? Principalmente quando você precisa orquestrar, fazer uma agregação de dados, chamar mais de um serviço. É muito importante você conhecer a problemática que o BFF ele resolve. Então, geralmente ele vai resolver cache, vai resolver uma orquestração de microserviços, vai te ajudar a entregar um pacote muito mais enxuto lá para o seu aplicativo, principalmente se você tiver ali, offline first no seu app. Então, ao invés de você bater numa API e pegar um pacote inteiro lá de um payload inteiro de uma API, o BFF vai te ajudar a enxugar esses dados. Jucinei aqui, trabalha com gestão de eventos. Você chega lá no evento para fazer o credenciamento, o Jucinei é esse cara, ele que imprime o crachazinho e tal. E o Jucinei tem uma feature lá que roda offline. Como que ele fez esse negócio dar certo? Galera tem um app no Android lá, espeta uma impressora no Android e o pau quebra lá, meu irmão. Sem internet. Então a galera do Jucinei ali assistiu a minha palestra. Foi ou não foi, Jucinei? Trocamos muita ideia para falar de mobile. Então é muito importante entender essas integrações, como que essas integrações vão se comportar do lado do seu aplicativo e principalmente em situações extremas, onde a internet ela é de baixa disponibilidade, já é legal você ter ali algumas abordagens onde você consegue tratar o offline first ali no seu app. Beleza? Quem já teve que trabalhar com offline first aí? Deixa eu ver.
Ninguém? Vocês estão com a vida mansa, hein? Pô, e aí aqui, né, eu gosto de falar muito, esse aqui é um dos assuntos mais polêmicos aqui. Tava conversando com os meninos aqui, o Justinei tá tomando um pau do Google lá, ó, não consegue subir o app dele nem com reza braba. E o que acontece? É muito comum isso acontecer. E o que é legal você fazer, e aqui é a dica de ouro aqui, tá, Justinei? É muito importante você criar as lanes de teste no seu app. Então ele tem o beta interno, o beta externo. É muito importante que você crie essas lanes e você comece a rolloutar o seu app nessas lanes. Por quê? Porque o robozinho do Google que faz a avaliação já vai entender que seu app está sendo estressado. Beleza? Pouca gente sabe disso. E isso não tem escrito em nenhuma documentação. Isso aqui foram 13 anos publicando aplicativo para empresas diferentes. E aí eu consegui perceber esse comportamento de que quando você tem lá seu aplicativo integrado lá no Firebase para fazer o Web Distribution, eu falo dele ali embaixo, né? O Test Flight para o iOS, cara, tudo isso ajuda quando o seu aplicativo vai para revisão. Então o próprio robozinho lá já interpreta que, pô, o app aqui já está sendo testado, o app aqui já está sendo validado. Então a gente vai dar uma prioridade para esse cara aqui no Code Review. Tem uma outra coisa também no Code Review, não, né? Na review para publicação. Tem uma coisa também muito interessante. Eu trabalho para uma empresa de Goiânia que o aplicativo ele tem aquele in-app purchase. Quem já comprou moedinha no jogo? Ou comprou um e-book lá naquela parte, ou um produto digital dentro daquela lojinha lá do... Aquilo ali, meu amigo, é o passaporte para você furar a fila do review. Tô falando sério. Se o seu app tiver qualquer funcionalidade que utilize IAP, a sua revisão vai passar mais rápido. Quem sabia disso? É porque é o seguinte, a loja morde 30% do que você vende lá. Aí você vai lá e abre um expedite na Apple, a Apple não vai revisar seu app? Claro que vai. Se você não tá vendendo, eles também não estão ganhando. Então, fica a dica aí, né? 2 dicas de ouro aí pra você, eu Justinei hoje. Cria suas lanes de teste, manda pra família, manda naquele grupo do WhatsApp, fala pro pessoal, pelo menos instalar o app do beta, que você vai ganhar prioridade lá no review. Beleza? E aí é o seguinte, né? Eu trabalho com React Native desde a versão 0.37. Quem trabalha aí, quem já usou Native? Deixa eu ver, React Native. Vocês começaram em qual versão? Fala aí. 0.60, 0.50? Qual foi o ano que vocês começaram? 48? 47? Não, aí já tava de boa, já não precisava compilar mais nada. Qual ano? 2024? Não, já era Expo, pô. Pô, aí já era melzinho na chupetinha. 2024 já tinha IA, porra. Já dava pra fazer apps aí sem... A Ionic é legal, Angular, bacana. Trabalhei muito com a Ionic, ganhei muita grana com a Ionic. Pô, então, o React Native, durante muito tempo, ainda existem várias discussões em torno do Native, de que ele é uma gambiarra, de que não existe essa de escrever HTML com JavaScript do jeito que se escreve, né? E, na verdade, é o conceito de components do React, que geralmente a galera confunde com as tags do HTML. E, cara, nessas últimas versões, principalmente com o Expo, o React Native ele evoluiu demais, né? Todas as APIs hoje do React Native, elas são nativas C++. Então, quando você escreve uma view lá no React Native, por baixo dos panos ali, ele está chamando um view controller do iOS, ou ele está chamando um activity lá no Android, e ele faz tudo isso via API em C++. Então é basicamente ele deixou, né, aquela bridge que ele tinha lá, que fazia um parse e tal, e tinha a questão lá da main thread, que deixava o app lento, que quebrava o FPS do app. Isso aí foi resolvido, tá? Desde da versão, acho que 0.69, já veio ali os betas, e aí a partir da versão 0.72 ali, já é nativo C++. Eu acho que hoje todos os pacotes, se você começa um app em Expo lá, por exemplo, cara, ele vai filezinho ali,
tudo C++ por baixo dos panos ali, beleza? Então, durante muito tempo foi uma gambiarra, né? Eu peguei essa gambiarra aí do começo, no Android, por exemplo, você tinha que baixar um AAB, importar no seu projeto, apontar lá no Gradle, falar que você ia usar aquele framework, importar no Main Activity, porra, era um caralho fazer isso aqui, mas agora tá resolvido, beleza? E aí, gosto muito de falar dessa stackzinha aqui, né? O cara que é o canivete suíço. Então, o Expo hoje para o React Native ele é a stack padrão. Então, a própria documentação já sugere que você utilize o Expo. Quem já fez pelo menos um Hello World lá no Expo? Boa. Gostou? O Expo tem uma funcionalidade nativa muito boa, que é o Over the Air. Já usou lá, Disney, o Over the Air? O Over the Air é o seguinte, ele pega o bundle do seu JavaScript, disponibiliza ele na web, e uma vez que seu aplicativo estiver publicado lá na loja, se a atualização for 100% JavaScript, você não precisa fazer o rollout de novo na loja. Você pode só disponibilizar o bundle de JavaScript, que aí todo mundo, na hora que conectar na internet, já vai baixar aquele bundle, é transparente, o usuário nem percebe que essa atualização aconteceu. É basicamente como se você subisse, fizesse um deploy lá do seu site, na web. Mas, se você atualizar algum pacote nativo, por exemplo, subir a versão do Expo Câmera da versão 2.01 para a versão 2.02, aí você vai ter que fazer o rollout, beleza? Mas se não tiver nenhum update de pacote, vai embora. Pô, CI/CD com Fastlane, isso aqui é muito importante. Porque você pode combinar o Over the Air com o CI/CD. Então fez o merge na master lá, na main, automaticamente ele roda o pipeline e já faz deploy para você e seu cliente recebe a atualização em tempo real. O Justney tem um cenário crítico ali. Estou usando muito o cenário do Justney porque é um cenário extremo ali. Ele faz uma média de 5, 6 eventos por dia. E a janela de deploy para ele é muito curta. Então ele não tem margem para o sistema ficar indisponível. Então isso aqui é um cenário ótimo para vocês, Disney. Às vezes o cliente está ali fazendo uma inscrição no app do evento, cara, um deploy que quebra ali, você pode impactar toda uma linha de negócio. Nesse formato aqui, se o pipeline entender que não está saudável aquela versão aquele build, automaticamente ele faz o rollback para você. E te manda uma mensagem lá no Slack ou na onde você configurar para ele te avisar que deu ruim. Beleza? Tem um Firebase ali também que ajuda muito. Então o Firebase ele vem como uma ferramenta complementar para você fazer feature flag, para você acompanhar crashlets. E aí você vê ali os erros que estão acontecendo no seu app surgindo. E aí você consegue mapear. Se você fizer a configuração correta, você consegue ver até o ponto do JavaScript que ele está quebrando. Então você consegue ver exatamente o trecho do código que está dando ruim. Então principalmente se você estiver usando JavaScript full ali, sem nenhum tipo de tipagem no TypeScript, e aí você tem um optional chain lá, pô, vai quebrar mesmo. Tá esperando o dado lá e eles estouram o undefined lá, o app dá um crash mesmo. E no final ali, tem um framework muito bom, que é o Native Wind, que é uma adaptação do Tailwind para o React Native. Então você não precisa mais ficar usando o Style Sheet para escrever seus componentes. Você consegue usar o Tailwind. E aí, se você tiver algum pacote compartilhado de Design System com a web, você consegue reaproveitar esse pacote e usar lá no React Native. Então, é uma otimização de código muito boa. E agora que a gente tem aí as LLMs funcionando, você consegue criar um LLM text lá, compartilhar no seu monorepo e automaticamente usar os mesmos componentes da web no React Native e vice-versa. Inclusive, as animações. A maioria das animações funcionam. Então você clica lá na caixinha de texto e o label vai e recolhe lá para cima. Aí o cara sai da caixinha de texto e ele vira o placeholder. Então todas essas animações ele consegue portar de forma nativa, sem você ter que programar nada nas duas plataformas, tanto web como native. Beleza? E no final aqui, né, uma oportunidade que eu tenho visto que está acontecendo muito é que tem um déficit muito grande de pessoas que compreendem o ecossistema de mobile. Então, pô, fazer um app React Native é a mesma coisa de fazer um PWA. Não é.
tem nuances diferentes. Você consegue ter um compartilhamento de código muito grande, principalmente nesse aspecto dos componentes, do design system, mas o processo de publicação, esse processo de entender como que as lojas funcionam. Hoje as lojas elas estão cada vez mais compliance com LGPD, GDPR, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então as lojas elas estão muito rigorosas quando você pede uma permissão de câmera, pede uma permissão de microfone, pede uma permissão de localização. Cara, isso precisa estar muito bem descrito lá no manifesto do seu app, senão você vai tomar pau na hora que você mandar lá para a revisão das lojas. Então, tem um déficit muito grande de desenvolvedores que entendem esses conceitos do mobile, principalmente essa questão de deploy, de pipeline, de fazer esse over the air. Já rodei essa palestra aqui umas 20 vezes. Toda vez que eu pergunto se o pessoal conhece essa maneira de fazer o deploy, cara, é raro as pessoas que conhecem. Muito raro. Quando eu pergunto desses processos de deploy nas lojas, automatizado, poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas sabem como que isso funciona. Então aqui é uma oportunidade muito grande para quem está tentando se realocar, explorar esse caminho aqui. Estudar todos esses pontos que eu estou trazendo aqui nessa apresentação, cara, vai ajudar demais quem está procurando fazer uma transição de carreira ou quem está procurando uma nova stack para aprender na carreira de desenvolvedor, beleza? Então, a gente precisa sair ali daquela mesmice, beleza? Focar um pouco nessas tecnologias que eu comentei aqui com vocês, beleza? Os fundamentos é muito importante que vocês conheçam. Então tem que entender de arquitetura, tem que entender que o hardware do celular, ele é limitado. Não é todo mundo que vai ter um iPhone 17 Pro Max 512 a rodar o app. O cara vai rodar no telefone, mano, que para ligar tem que dar partida. J7. Vai rodar lá no... Já vi, tá? Já tinha aquele Galaxy S. Já abriram um bug pra gente. O que o cara fez? Ele pegou um desses Galaxy antigão, instalou uma distribuição não oficial do Android. E, mano, o cara tinha lá uma oficina para que usava esse app lá de Goiânia que eu comentei com vocês. E, mano, o cara foi lá no Reclame Aqui, abriu uma reclamação. E falou, não roda no meu celular e tem que rodar. A gente entrou em contato, falou, mano, vamos, vem aqui na loja aqui, se é de Goiânia, vem aqui na loja aqui que a gente vai, mano, espetar aqui seu celular no computador aqui pra ver o bug. E, mano, era uma situação lá daquela distribuição não oficial, que simplesmente não funcionava. Faltava lá um pacote lá no Android naquela distribuição, que na hora que a gente tentava acessar o Bluetooth, ele simplesmente negava a gente acessar o Bluetooth e funcionava. E aí, o que a gente precisou fazer? A gente precisou atualizar os nossos termos de uso e falar, olha, nós garantimos que o aplicativo funciona em distribuições oficiais do Android, para poder resolver o nosso problema. E aí, no final, a empresa lá doou o celular pro cara. Aí o cara foi lá no Reclame Aqui e falou, pô, resolveu. Foi o único caminho que a gente conseguiu encontrar para resolver o problema do cara, beleza? Muito importante aqui, offline first, beleza? E essa questão do pipeline, entender como essas ferramentas funcionam, saber como que aquelas ferramentas podem agregar valor para o negócio, principalmente em situações críticas, que o ambiente não pode parar, ou que a janela de deploy é muito curta. Cara, é muito importante. Quem entra pro mobile já sabendo como que essas coisas funcionam, cara, puta diferencial. Você entrar para uma entrevista, falar sobre isso, velho, é dentro. Acho muito difícil dar errado. Tô falando isso porque as últimas entrevistas que eu fiz, nem pro Live Code eu fui. Porque na hora que eu fiz o bate-papo ali com o Hiring Manager, que era desenvolvedor mobile também, comecei a falar sobre abordar esses assuntos, o cara falou, mano, tô com tanta urgência na vaga que eu não acho que vale a gente fazer um live coding. Que dia que você pode começar? Eu falei, meu irmão, manda o login aí que nós vamos começar hoje.
Aí não foi, né? A empresa tinha um processo lá, precisei esperar o processo. Beleza? Então, esse é um caminho mais rápido que eu vejo hoje para quem quer fazer uma migração diária, vir para o mobile. Esse aqui é a receitinha de bolo. Não precisa tirar foto do slide, no final vai ter um QR Code aqui para vocês pegar um slide, beleza? Deixei exatamente o que vocês precisam para adentrar nesse mundo, certo? E, caramba, hein, mano? Porra! Deixa eu dar um refresh aqui, peraí. Ih! Junior's iPhone. É um iPhone... Pois é, mano, você viu? Deixa eu dar um reload aqui. Ué, essa aplicação aqui é web, mano, tá vendo? Se fosse um app aqui, tava na mão de vocês. Esse é o safado. O safado meio ruim. Relaxa, gente, isso aí faz parte. E aí, olha só. O QR Code da esquerda aqui, ó, é o link para essa apresentação. Beleza? E o QR Code da direita ali é o projeto que eu estou fazendo, que eu comentei com vocês. Então eu peguei toda essa experiência aqui de mobile, todos esses anos que eu passei por todas as empresas que eu já passei. Quem conhece o Gympass? Boa! Ô louco, ó. Quem fez check-in no Gympass hoje? Deixa eu ver. Quem usou? Quem já usou? Quem já usou? Boa, quem fez o check-in hoje aí no Gympass? É o Hub, isso aí. Eu tava lá nos primórdios desse negócio, velho. Eu que fiz o danado do app lá, a primeira versão do check-in. Ao vivaço lá, eu tava lá, mano. Vi esse trem acontecer. Vi a pandemia chegar e fechar as academias. Quem já usou o app do Nubank aí? Deixa eu ver. Ó. Quem já usou o Marketplace do Nubank? Comprou alguma coisa lá? Só uma pessoa? Duas? Ó. Eu que fiz o Marketplace, mano. Quem usou a carteira digital do Itaú Witch? Ninguém. Era concorrente do PicPay. Ninguém usou, mano. Caraca. Fui eu que fiz também. Existe, ele virou um produto dentro do Super App do Itaú. Mas ele ainda existe. Tava lá também, mano, aquela loucura. Fiz o Pix naquele trem lá. Foi divertido, hein? Muitas noites sem dormir. Muita coisa pra fazer. E aí, por que eu chamei de engenharia inversa, né? Porque a ideia é exatamente desconstruir esse conceito maluco, né? De certa forma, assim, com muito preconceito do mobile, né? Todo mundo... Você tem os dois extremos. Você tem quem ama demais e defende com unhas e dentes. E tem quem odeia. Tem quem não quer nem saber disso. Justamente porque não percebeu o tamanho da oportunidade que existe no mercado. Beleza? Então, gosto de dizer que hoje, né, uma única pessoa consegue criar um app aí muito rapidamente, sozinho. E muito obrigado pela oportunidade aqui de falar sobre mobile com vocês. Valeu! Abro para perguntas aí agora. Quem quiser perguntar, só espera um pouquinho que o Lucas aqui vai me ajudar. Eu tô gravando aqui, ó. E aí tem um segundo microfone ali para nós. Aí, ó, foi rapidão, falei para vocês, 20 minutinhos. Aí sim, eu não tava indo pra deixar aqui. Tem que salvar o time box aqui da galera. Perguntas? Pergunta aqui, ó. Cadê o microfone? Vou entregar o microfone aqui pro mano aqui, ó. Faz sua pergunta aqui. Opa, E aqui também. Deixa os dois aí. Agora. Boa. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito Boa. bom. Eu vejo poucos palestras de mobile/mobile. Acho que devia ter mais. Que eu acho que é super necessário. E aí a minha pergunta é mais sobre sua visão de futuro, de mercado. Havia um tempo em que, se eu não me engano, foi Steve Jobs que falou que o PWA e o mobile ia se encontrar em algum momento no tempo. Você acha que vamos chegar nessa época que você vai ter uma plataforma só, uma linguagem só e vai servir para tudo? Ou
que até hoje a gente não conseguiu integrar Android e iOS, então tá muito longe esse lance de PWA, web e mobile nesse caso. Boa, essa pergunta é boa. Bota o microfone aqui, ele tem um em minha. Pode botar aqui. Do outro lado, Aí. Boa, essa pergunta é excelente. Por quê? O Expo, na última versão dele, ele tem o React Native Web. Então, a startup que eu vendi, ela tinha o app nativo com React Native, usando Android e iOS. E no mesmo codebase, a gente tinha a versão web. Exatamente o mesmo codebase. Aí, assim, você precisa ter um certo cuidado, porque muda algumas coisas no import e tudo mais. Mas o próprio Expo, nas últimas versões, ele já está bem inteligente. Então, estou falando aí de uma versão que eu desenvolvi 2 anos atrás. Ficou no ar muito tempo. Justamente porque eu tinha um cenário onde o pessoal não tinha à disposição um dispositivo Android. E nem um dispositivo iOS. A galera só tinha um PC. Aí eu fiz lá o app já pensando num formato que ele... Na hora que ele batesse lá m.pixai.com.br, ele carregava o meu bundle lá do JavaScript e já carregava a versão web. E ele conseguia, né? Eu tinha um script que ele gerava para mim um PWA e, cara, funcionava normal. Ele já conseguia detectar ali qual que era a orientação, já carregava os menuzinhos na lateral aqui, ficou bem bacana. Então, isso aí já aconteceu. Já tem bastante tempo que está rodando. O Flutter é a mesma coisa. Quem trabalha com Flutter aí? Cadê a turma do Flutter? Aí, boa. Quem já usou lá a versão cross-platform do Flutter, que faz Android, iOS e Web ao mesmo tempo? Começando agora, e você? Tá usando o Flutter só para web? Não usou... não... Ah, entendi. Então tá bem embrionário ainda. Saquei. Mas o Flutter tem também. Você desenvolve um código e ele dropa pra você lá, mano, 3 apps. Android, iOS e Web. Inclusive, tem uma versão do Flutter que ele funciona drag and drop. Acho que é o Flutter Flow. Flutter Flow faz também. E é no browser, mano. Você não tem nem que instalar a IDE, não. Você vai lá no browser lá, começa a arrastar. Low code total, drag and drop. Parece um WordPress, mano. Page Builder. Funciona massa. E o React Native tá em beta ainda, mas lá dentro do Expo Dev você já consegue fazer low code também. Com drag and drop. E aí ele spawna lá pra você 3 apps, mano. Android, iOS e Web. Beleza? Hã? Tem muita vaga, cara. Tô falando pra vocês. Vaga demais, mano. Ó, mais uma pergunta ali. Entrega lá o microfone lá pro mano. Quem que é? Manda a boa. Vê se o IME é. Também. Estão me escutando legal? Estão me escutando? Coloca Alô? ele de bandinha que eu acho que fica melhor. Alô? Alô? O quê? Ah, tá. Assim? Ah, tá. Estão me escutando legal? Aí, boa. Tá. Vocês estão ouvindo a pergunta? Se não, qualquer coisa vai no Gogol mesmo. Beleza. Mais uma observação também relacionada a essa área de mobile. Nós estamos em um país em que tem uma média de praticamente 2 celulares por habitante, que é o principal meio de contato com a informática, com o mundo do brasileiro. Então, para quem tiver um pouquinho dessa veia assim, empreendedora, cara, o que não falta são soluções que somente o mobile pode fornecer para aquela pessoa. Então, assim, exatamente. Pense em, cara, como eu posso resolver a vida do pobre, né? Que é uma massa, infelizmente. Como eu posso resolver a vida do pobre, de muita gente ao mesmo tempo, né? Usando o celular. Coloca ali, coloca um negocinho de comercial. Fez 10 mil downloads, cara, você já vai ter ali um invoice mensal de $1.000 entrando só de tráfego pago, por exemplo. Exatamente. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. A gente tá num país que tem muita oportunidade pra mobile. Então é só explorar. Esse é um comentário muito bom, porque
eu acompanho algumas startups lá do Vale do Silício, na Califórnia, e aí eles têm uma premissa lá que é o seguinte, eles fazem um beta lá, e aí quando eles querem estressar o produto, eles lançam no Brasil. É sério, não é meme não, mano. É porque é o seguinte, mano, os caras partem da premissa seguinte, se funciona no Brasil, mano, funciona em qualquer lugar do mundo. Funciona em qualquer lugar do mundo. O problema que a gente tem hoje é que alguns aplicativos acabam canibalizando o mercado. Então, por exemplo, hoje o iFood ele canibalizou tudo, no aspecto de delivery de comida. Mas, cara, a gente já teve o Globo, a gente já teve o Uber Eats, o Rappi, exatamente. Só que aí, pô, foi lá e canibalizou. Tinha um app que era muito bom, que era o Tô no Lucro. Você já ouviu falar no Tô no Lucro? Aí, ó. Trabalhou no Tô no Lucro? Ô, louco! Isso. Cara, onde tinha Tô no Lucro não tinha iFood. Não tinha nada. O Tô no Lucro, só pra vocês terem uma ideia, em Lusiânia, só rodava o Tô no Lucro. Uber Eats, iFood, nem aparecia loja. Porque o Tô no Lucro dominava. Aí depois vendeu, né? Era um pessoal de Palmas, eu acho que era o fundador, né? Tô no Lucro. Então, tipo assim, um app bairrista, que onde ele rodava, mano, não tinha ninguém que tomava o lugar deles. Mesma coisa lá em Goiânia, cara. Tem um Lifebox lá, quem conhece Lifebox? Quem já foi? Aí tem o VUCA Food. O VUCA Food é um sistema que o pessoal do Lifebox desenvolveu pra gestão de restaurantes e, mano, onde roda o VUCA Food, velho, não entra nada. E aí os caras foram lá, bancarizou o negócio, velho, e arrebentou muito nessa linha aí do que você falou, velho. Justamente porque eles conseguem resolver o problema do ponto de vista do cliente ali e não tem quem consegue tomar os caras, porque o jeito que eles resolvem, você pode até copiar, mas aí no final os caras, mano, melhor o VUCA, melhor o Tô no Lucro. Mas aí, esse é um problema que eu vejo acontecendo assim. O pessoal vai lá e canibaliza, bota um montão de cupom e aí acaba os concorrentes. Aí assim, eu particularmente eu não acho legal. Mas é o mercado, não tem muito o que fazer. Beleza? Mais alguma pergunta? Dúvida? Sugestão? Pedido de oração? Boa. Ó, vai ter mais uma pergunta ali. Oi. Pode falar, mano. Quando eu conheci o React Native, eu tava começando também na programação, isso lá em torno de 2017, 2018, e eu tava ali com o meu aprendizado em React e o cara que era meu gerente, ele chegou para mim e pediu para começar a desenvolver um negócio em React Native. Certo. Foi a primeira vez que eu tive esse... Exato. E isso não se aplica só ao React Native, nós temos também o Kotlin também, que é praticamente um Java melhorado. E aí eu te faço essa pergunta, como a gente se porta quando chega um negócio desse pra gente, onde quando o cara vai no chat GPT e pergunta, dá pra fazer uma aplicação com um cara que coda em Java, ele codar em Kotlin, entendeu? Entendi. Pegou? Peguei. Cara, isso aí é mais comum do que você imagina. Porque geralmente o cara que fala qual que é a tecnologia que vai ser usada na empresa, ele vai escolher uma tecnologia que ele se sente confortável. Então se ele falou pra você fazer no React Native, é porque na cabeça dele ele tava assim, mano, se esse cara pular fora eu dou conta de assumir o bagulho. E aí, cara, não tem muito o que fazer não. Você vai ter que conversar com o boss ali e falar, mano, não manjo, vou ter uma curva aqui, 2 mesinhos, como é que é? Dá pra nós negociar a curva? Aí você negocia a curva. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei no IT, pra trabalhar no Itaú, tinha tipo assim uns 8 anos que eu não trabalhava com Swift com iOS nativo, usando Swift. E lá eles ainda usavam storyboard. E é mais canseiro ainda de mexer no iOS, cara. Você fazer um view code ali, quem já trabalhou com iOS nativo? Pelo menos experimentou. Não sabe o que eu tô falando. Hoje você tem lá um Swift UI, você programa ali massinho e tal, bom demais, velho. Mas, cara, ainda 90% dos aplicativos, você vai ter uma bridge lá,
um headerzão lá em Objective-C. Vai ter uma bridgezona lá em F#. Já peguei app iOS com F#, mano. Loucura. O cara escreveu um algoritmo inteiro lá em F#. Eu já cheguei a fazer coisa em Xamarin por causa que era C#. Como é que é? Fazer coisas em Xamarin, Xamarin, que é o mobile. O Xamarin, que agora é o Mauai. Acontece. Então, mano, você vai ter que negociar. Quando eu fui entrar no Itaú, os caras me queriam pela experiência que eu tinha de arquitetura, de liderar pessoas, de ser tech lead na empresa anterior, mas tinha um gap da tecnologia. Como que foi que eu galguei a vaga? Cheguei e falei, se vocês comprarem minha curva, eu tô dentro. 2 mesinhos aí eu tô mandando bala, porque a tecnologia se aprende. Aí você negocia, mano, troca ideia, fala que no começo ali você vai demorar um pouquinho mais para entregar. Agora, se você não tá afim da tecnologia, aí não tem o que fazer, mano. Se veio top-down e você não tá afim, aí, cara, tem que fazer igual o William aqui, ó. Mano, se vocês vão ficar vendo minha tela que eu tô fora. Aí você fala, tô fora. Tem muito o que fazer, não. Mas, no geral, mano, a tecnologia ali, se você tiver um pouquinho de paciência e tancar, você vai. Agora, com o IA, mano, eu acho que é bem mais fácil. Você tem que focar muito mais em entender quais são as nuances da stack, saber o que é bom, o que é ruim, e o restante o Claudinho vai fazer pra você. Mais uma pergunta? Dúvida? Certeza? Os mano aqui da outra mesa aqui. Tá de boa? Os mano aqui com o notebook aberto aqui, criando um startup. Hã? Os caras já tá ali, mano, o React Native aqui é o brabo mesmo, nós tava na dúvida, é um sinal. Mais uma pergunta aqui, ó. Manda. Ó, vai trazer aqui o microfone. Pra gravar, tô filmando ali, ó. Depois vocês vão ter que assinar um termo. Brincadeira. Essa aqui eu pergunto pra todo mundo, mas pra entender assim. Calma. Opa. Os meninos ouviram aqui. Aí. Show, chegou os 2 microfones aqui. Vocês estão ouvindo aí? Essa aqui eu costumo perguntar pra todo mundo, pra ver como é que o mercado tá se comportando, mas eu queria ver como é que é seu setup de IA hoje em dia. Você tem frota de agente, você usa só o Claudinho ali tranquilo, você usa o Cloud, aí usa o GPT e o Gemini junto. Como é que funciona hoje? Cara, depende muito do problema que eu tô resolvendo. Vou colocar 2 extremos. Vou colocar o extremo muito bom, que é a empresa que eu trabalho hoje para fora do Brasil. Então lá eu tenho o designer que me entrega o layout prontinho. A empresa paga lá o Cloud na API para eu poder utilizar. Eu tenho aquele assento de dev lá no Figma, então consigo conectar no MCP. A gente usa o Jira e a gente tem um Product Owner que literalmente escreve todas as atividades, põe critério de aceite e tudo mais. Então o setup para desenvolver, esse é o, cara, melzinho na chupetinha, mano. A task que chega, eu vou MCP para um lado, cara, dou um comando pro MCP do Gira para ele ver as tasks que tá assinada para mim, superpowers, spec, plan, reviso o spec, reviso o plan, ver se tá dentro, subir agent mode, pau na máquina, mano. Sobe pro GitHub, lá no GitHub já tem um outro agente fazendo um code review, 4 estrelas mais do code review, não tem nem, cara, não tem nem approve de code owner, vai direto. Esse é o setup do melhor cenário. Delicinha. 2 horinhas é dentro. Entendeu? Exatamente. Aí é preparar o material para fazer demo no final da semana. Esse é o melhor cenário. Agora, pior cenário. Vou dar um exemplo de uma reunião que eu fiz hoje. A pessoa chegou para mim, mano, quero fazer aqui um sistema de agendamento. O site tem que ser mobile first, vai rodar em 4 línguas. Uma delas é o japonês. Ele tem que ser right to left quando for japonês. Pô, você já tem um design? Pô, fiz um trem aqui com o ChatGPT e tem que ficar parecido com isso aqui. E aí tem uma regra que é o seguinte: vai ter conteúdo que eu vou escrever só em japonês, vai ter conteúdo que eu vou escrever só em português, e a dinâmica do conteúdo aparecer no site vai ser baseado na língua que está selecionada para exibir.
moleque, você tem que assumir o papel de dev, o papel de PO, o papel de Product Owner ali, brabão, escrever o refinamento. Mano, loucura. Aí, cara, uso mais de um IA. Eu até pouco tempo atrás, eu estava utilizando muito o Stitch do Gemini, que agora tem o Cloud Design, que é o concorrente dele. Mas eu não sei que diabo que a Google aprontou lá no Stitch, velho. Mano, não tá legal. Tipo, mano, vou falar pra você assim, eu pensei que era o plano que eu tava, paguei o plano brabão lá de R$1.000 por mês, $200, falei, mano, vou pagar pra ver. Não funciona, não é bom. Aí hoje, cara, 100% Cloudin, uso alguns MCPs, cara, e faço várias iterações ali com as pessoas que eu tô me relacionando para fazer o produto, tento colher o máximo de informação possível, gero um preview e mando para aprovação. Foi pro preview, aprovou, aí eu uso muito o Cloud Desktop com microfone, então converso muito com o Cloud porque... Não. Só o microfone, porque se eu for digitar tudo que eu tô pensando, mano, eu vou gastar muito tempo digitando. Então, eu gravo um áudio ali de 5, 10 minutos, com tudo que eu tô imaginando ali, que tá na minha cabeça. Em inglês. Em inglês, porque senão aí não tem token que aguenta. Porque ele vai gastar token para traduzir. Então, conversa em inglês. E inclusive lá no Engenharia Inversa, tem uma live que eu faço, que aí eu mostro qual que é a maneira com que eu converso com o Cloud para poder gerar backlog. Integrado lá no Linear para criar os tickets. E aí com o MCP do Linear eu vou lá e gero backlog com os superpowers, criando spec e plan para criar as atividades. Então esse é o pior cenário, que eu tenho que fazer tudo. Mas cara, fazer tudo hoje é bem mais de boa do que foi um ano atrás. Pois é. Bem mais de boa. Trabalhei com o Lucas numa empresa, mano, que o ticket chegava só com o título. E quando eu ia lá perguntar pro stakeholder o que ele quis dizer com aquilo, ele falava que eu tinha que me virar. É sério mesmo, velho. Não é meme não, mano. Loucura, velho. Então, tipo assim, era um cenário que a gente não tinha IA funcionando como ela funciona hoje. Malemar, você tinha lá o autocomplete do Windsurf funcionando. Aí depois veio o Cursor, né? Usamos o Cursor há muito tempo. O curso ajudava muito a fazer esse play mode com algumas skills, mas igual é hoje, mano. Mas esses são os dois cenários que eu trabalho hoje. O melhor cenário é esse, cara, melzinho na chupetinha, chega ali muita coisa preparada, e aí isso. Mas tem o cenário extremo também do pior. Isso, caralho, mano. É loucura. Pergunta. Não é nem uma pergunta, é mais de trazer o ponto que vocês estavam falando mesmo aí, que eu trabalho acho que nesse pior caso que você falou. Tipo, na empresa só tem eu na engenharia. Não tem CTO, Acontece. não tem ninguém. Só tem eu. Então eu sou designer, eu sou o CTO na prática, eu sou o QA, eu sou o dev front-end, back-end, Suporte DevOps. técnico. Eu faço tudo. Então, tipo, pra mim é basicamente isso, assim. Tipo, eu hoje em dia eu não tenho tempo meio que pra parar pra programar, assim, sabe? Tipo, eu chego e eu vou mandando, velho, 1 milhão de agentes pra fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e eu sou basicamente um gerente, sabe? Tipo, esse mês eu queimei $2.500 de Fable 5 lá, a ponto da galera começar a pagar o Cloud Max lá, porque estourei todos os limites possíveis. Mas eu acho que eu tô nesse pior caso possível, assim, sabe? Tipo, de... Como assim? Cara, eu usei por muito tempo o Codex, só que eu acho que o 5.6 ele é muito bom pra coisas específicas, mas o Fable ele é muito bom pra pensar no contexto geral. Então, como é, tipo, eu tô precisando... Mas é porque o contexto dele é maior também. Tipo, ele... A linha de raciocínio dele consegue ser mais aberta e consegue, às vezes, solucionar os problemas muito complexos de uma forma muito boa. Isso. Então, a confiabilidade dele é boa o suficiente pra eu mandar dar merge, às vezes, direto. Assim. E esse aí é um bom ponto, cara. E aí, talvez você pode salvar uns tokens. Pelo seguinte, tem uma configuração que você faz no Cloud Code que ele te mostra qual que é o tamanho da janela de contexto que você está trabalhando. E, cara, tanto no Ops como no Fable, quando o tamanho dessa janela supera 250 mil tokens,
Cara, dá um clear lá. Faz isso. Ele enxuga esse contexto. Por quê? Porque ele vai começar a iterar num montão de coisa que não tem nada a ver, mano. Entendeu? E aí você vai se lascar, porque ele vai só ficar consumindo token e ele vai cair nos loop infinito lá, mano, tentando resolver o problema. Quando na verdade você dá um clear lá e enxuga o contexto. É o compact, né? O nome do comando Compact. lá. Isso, que aí ele, tipo assim, ele cria vários indexes do que você já trabalhou de janela de contexto até ali e ele navega com esse cara. Tem um outro plugin também muito bom, cara, que eu uso. Tô tentando lembrar o nome dele aqui. Mas o que ele faz? Ele pega o seu código e transforma em grafo. Então ao invés de ele ficar navegando nas pastas, ele vai nesse JSON lá que ele cria, ele usa tipo um sistema de fila duplamente encadeado. Então ele tem os nós, e esses nós ele tem as referências do seu código. Eu vou lembrar. Isso, eu vou lembrar o nome da parada e falo pra vocês. É tipo o second frame, assim. Isso. Eu acho que é Obsidian o nome do negócio. Ah, o Obsidianzinho é massa. Isso. Cara, grafo. Cara, é muito bom, velho. Porque você salva, porque aí você gasta uma janela de contexto pra montar esse Obsidian. Aí ele salva isso num arquivo. E aí toda vez que mas ele tem que estar especificado lá naquele Markdown que você cria do Cloud lá pra ele não ler os arquivos, pra ele ler esse cara. E aí toda vez que você cria um arquivo novo, automaticamente ele vai lá e adiciona no Obsidian. Então ajuda muito a salvar esses contextos aí. Não, isso é massa mesmo. Eu tô fazendo coisa parecida, eu tô tipo montando o meu Obsidian, assim. É isso e aí. Eu tô Mas usando... cara, nem vale a pena, mano. Melhor você já pegar o open source lá mas é e porque contribuir. Já tá tipo, já tá rodando já. Não, entendi, mas eu falo assim, talvez você criou porque você tem um problema muito específico e tá otimizado pra isso, mas às vezes vale a pena você contribuir no open source. Pois é, sim. Porque mais de uma pessoa vai ter o mesmo problema que você tem. Sim, Vai pois por é. mim. Não, mas, massa, eu acho bem interessante isso também, de montar uma rede de grafos, assim, pra fazer a conexão. É ajuda a economizar muito contexto. Mano, vai fechar o bar, né, velho? 9h50 já. Ih, caraca, hein? Não, beleza. Então, mais alguma pergunta? Dúvida, sugestão, comentário, oração? Fechou? Então, galera, se inscreve lá no meu canal, hein? Pelo amor de Deus, eu tenho que bater 1000 membros lá pra começar a monetizar meu canal. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Agora aqui meu xará de dev aqui. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, recados bem rápidos aqui pra gente encerrar aqui, tá bom? Só todo o microfone, tá? Bom, Pedro, valeu. Eu que agradeço. Legal. Tamo junto. O Igor tá passando aí pra dar os vouchers pra vocês. Não esqueçam que tem.